Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo me escuta aí bem? Me dá um feedback aí no YouTube. Pessoal do YouTube, alguém me escuta? Me dá um feedback. Ok, perfeita, Andréia. Muito obrigado. Show de bola, vamos nessa. Pessoal, meu nome é Igor Medeiros e toda quinta-feira às 8 horas da noite eu vou estar por aqui com vocês. Nosso objetivo aqui é bater um papo sobre quantitative trading. Uma quinta provavelmente estarei eu, outra quinta estará o meu sócio, que é o Caio. E nós dois formamos o time da Data Quant Labs, certo? Nós somos uma escola de Quantitative Trading, mas além da escola de Quantitative Trading, a gente tem algumas ferramentas para ajudar o Quant Trader, ou gestor de fundo, ou gestor de assets, seja lá o que for, para eles poderem ter facilidade na construção dos modelos deles, né, as estratégias de trading deles. Então, esse é o nosso dia a dia, é isso que a gente faz. Acredito que muitos de vocês já devem conhecer a gente por aqui, já faz algumas semanas que a gente está com esse quadro, e a gente espera aí continuar durante bastante tempo. Então, para a gente não demorar muito com a introdução, né? Explicando mais um pouco, eu sou o Igor Medeiros, eu sou o Head de Estratégias da Data Quant. Nós da Data Quant ensinamos traders a ter uma possibilidade de ganhar no longo prazo do mercado financeiro, né? Ter uma chance maior de ganhar no longo prazo do mercado financeiro, através de matemática e estatística aplicada ao mercado. E hoje a gente vai bater um papo sobre gradiente. Algum de vocês já escutaram essa técnica que a gente usa bastante em quantitative trading, é bastante usada em fundos, assets, são estratégias de grade ou de estratégias de operações estruturadas. O Garuf gosta de falar desse jeito. Algum de vocês já escutaram sobre isso? Vou esperar um feedback de vocês aqui, que a gente vai interagindo. Eu vou tomar um chazinho aqui por enquanto. Bem, eu vou supor que algum de vocês já deve ter escutado, mas a maioria não. Basicamente, operações de grade ou operações de gradiente são operações onde a gente fatia a nossa entrada, né? Onde a gente consegue picar a entrada da gente no mercado financeiro. E para que isso serve, né? Isso serve para a gente poder não depender tanto do time de entrada, né? Quando a gente entra cheio. Boa noite, como é que tá as coisas? Quando a gente entra. Opa, o pessoal aqui no Discord tá falando, tá tudo bem. Estamos na transmissão do YouTube, se não tiver por lá, dá uma olhada. Quando a gente está trabalhando com estratégia de gradiente, a gente entra cheio e sai cheio. Perdão, estratégias comuns, certo? Que não são gradientes, a gente entra cheio e sai cheio, né? Se você opera 5 contratos, você vai entrar com 5 contratos e você vai sair com 5 contratos. Se você utiliza uma estratégia de gradiente para entrar na tua operação, você vai entrar um contrato aqui, mais um contrato aqui, mais um e mais um, até completar os 5 contratos, né? Isso faz com que você não dependa tanto do timing, compreende? O seu timing de entrada não precisa ser tão perfeito, porque quando a gente opera sem fatiar as ordens de agente do mercado, a gente precisa que nosso timing seja perfeito, né? Você tem que entrar e a operação já tem que desenvolver ao seu favor. E quando a gente opera de forma institucional, a gente tende a fatiar nossas ordens, até mesmo para não ficar tão pesado, né? Você entrar muito no nível de preço, às vezes você não quer mostrar suas estratégias para os outros players, então é natural que a gente vá fatiando as ordens, né? Mas isso tem um valor grande para a gente que trabalha como pessoa física também, né? Afinal, a gente pode utilizar a estratégia de gradiente, obviamente não é para esconder, não vai ser para esconder o lote da gente, porque o nosso volume não é relevante o suficiente para mexer com o mercado, mas é uma boa ideia para a gente diminuir o peso do timing, certo? Se a gente fatia um pouco das ordens, a gente aceita tomar um balanço um pouco maior, né? Para que a nossa estratégia seja construída, né? E a gente entre todos os lotes que a gente deveria entrar, e aí sim depois esperar que a estratégia ande ao favor da gente, ou que não, que vá no stop, né? Que fique claro, operações de gradiente, operações estruturadas, como o Garuf gosta de chamar, tem um limite de perda, né? O problema das pessoas que utilizam esse recurso é não botar um limite. E aí sim o limite pode ser zero, né? Você pode acabar com sua conta fazendo isso. Se confunde muito a ideia de gradiente com preço médio, né? Assim, existe uma confusão muito grande de termos, né? E hoje a gente está aqui para ensinar um pouco sobre gradiente, né? Da ótica da gente que é quant,
e o porquê isso, a gente acha isso interessante, porque a gente acha que isso pode agregar valor para vocês, né? O objetivo da gente aqui todas as quintas é trazer um pouco de conteúdo para que você, depois que saia daqui, possa pesquisar um pouco, entender um pouco mais sobre aquele assunto. Você pode, obviamente, tirar dúvidas comigo nas redes sociais, que a gente disponibiliza no final. Você pode conhecer um pouco mais da nossa escola, ou você pode simplesmente entrar na comunidade do Discord do SST, que é o Beat the Market, e a gente está planejando aí ter um canal dentro do Discord do SST para a gente tirar essas dúvidas de quant também, certo? Então, a vantagem do gradiente é melhorar o timing da gente, né? Mas antes da gente falar sobre quais são as vantagens, além do timing de uma operação de gradiente, a gente precisa falar sobre qual é o problema da compreensão da técnica, né? Aqui no Brasil ficou muito cunhado, muito forte cunhado. Aqui no Brasil não, perdão, aí no Brasil, né? Eu tô no Canadá. Vocês vão ver um pouco de sol aqui, né? Só vai ficar escuro lá para as 10 horas, 9, 10 horas da noite. Então, por isso vocês estão vendo um pouco de sol ainda. Então, qual o problema, né? Aí no Brasil ficou muito forte o peso dessa palavra preço médio, né? Porque a gente parte do pressuposto que quem faz preço médio é aquele cara que não quer aceitar a perda, né? Então, o mercado cai, ele compra, ele cai mais um pouco, ele compra de novo, e cai mais um pouco, ele compra de novo. E aí a gente tende a chamar isso de preço médio, né? O que não é correto, né? O nome correto disso é você entrar parcial. E a gente no Brasil tende a associar preço médio com uma técnica, que é uma técnica suicida, que fique claro, não sou a favor dela, chamada martingale, que é você dobrar sua aposta quando o preço cai. Algum de vocês aí já escutou sobre martingale ou preço médio ou problema com essas ideias? Se sim, me fala aí no chat para eu ter ideia do quanto vocês estão acostumados com esses termos, né? Mas martingale seria isso, né? Você entra um contrato aqui e aí você, por algum motivo, a operação não... Ó, a Lenise diz que sim, o Alberto sim, ó, ótimo. É importante porque essa conversa sobre risco é a mais importante do mercado financeiro, né? Se vocês pegam uma coisa que é comum entre todos os traders que vencem, né? Os que têm sucesso no mercado financeiro, é o risco, né? A técnica pode mudar. Eu posso ser um trader quant, o João pode ser um trader que tem um approach mais de análise técnica discricionário, o Garufi pode ter uma pegada mais que utiliza matemática e estatística também, e só que de uma forma discricionária. Só que uma coisa comum em todas as pessoas que ganham é saber controlar o risco, né? Ó, o Alberto, o Alberto observou muito bem. Esse nomezinho ficou assim gravado na história do trading aí de 2010 a 2015, né? É o preço médio. Acho que quem cunhou isso foi o pessoal do Tape Reading, né? Eu não vou lembrar o nome da empresa agora que tinha aí em 2010, 2015. O pessoal falava bastante, usava bastante esse termo. E então, o que é o que o pessoal chama de preço médio, né? O preço médio é o martingale, que é você não aceitar a tua perda e tu dobrar a aposta, né? Tu não só não tá aceitando tua perda, como tu tá dobrando tua aposta. Ou seja, tu entrou um contrato, a tua próxima entrada são 2 contratos. Ou seja, se tua mão original, vamos dizer assim, né, o teu position size, né, o tamanho da exposição que você tem no mercado de um contrato, agora você já está posicionado em 3, porque você entrou um aqui, mais 2 aqui. Chegou na tua ordem novo, tu não aceita. E aí tu tem que fazer mais um martingale, né? Ou mais um preço médio, como o pessoal chama. Então vai entrar 4 agora, porque o que você entrou aqui em cima foi 2. 1, 2 e o dobro de 2 é 4. Você teria que entrar 4 para poder corrigir sua posição, né? Só que aí você está escalando o lote na velocidade da luz, principalmente se seu lote principal é um contrato, né? Para quem estava com um, agora você já está com quanto? Você está com 1, com 2, com 3, com 4, com 7 contratos. Você já está com 7 vezes o tamanho da sua mão, e isso é um suicídio, né? Assim, pode dar certo várias vezes até o dia que dá errado. É isso que a gente fala. É muito fácil você ver pessoas que utilizam técnicas de preço médio, né? Vamos chamar de preço médio, que é o nome que é dado por aí, né? Mas seria técnicas de martingale, para poder criar sistemas de trading, né? Estratégia de trading. O problema é que dá muito certo até dar errado, né? E a gente que quer viver do mercado, a gente não quer ganhar dinheiro hoje, não quer ganhar dinheiro amanhã, a gente quer ganhar dinheiro ao longo dos anos, né? E para fazer isso de forma sustentada ao longo dos anos, você precisa de técnica. E definitivamente não é essa de sair dobrando os lotes, né? O que é chamado de preço médio no Brasil, que o nome correto é martingale.
Então, qual é a forma mais coerente de fazer isso, né? Existe uma possibilidade de você entrar parcial? Sim, existe, né? Existem várias formas de você fazer isso, mas com certeza não é dobrando a sua exposição. Porque dobrando sua exposição, você vai quebrar sua conta, é óbvio. E aí você vai quebrar bem rápido, né? Como eu disse, pode dar certo algumas vezes, mas no dia que der errado, não é que vai dar muito errado, você vai quebrar sua conta. Então, vamos tentar entender aqui o conceito do gradiente. Se você tem uma posição média que você opera de 5 contratos, você tem que entender que quando você for fazer sua grade, certo? Quando você for fazer o seu gradiente de ordens, né? Você vai distribuir esses 5 contratos, que é o tamanho da sua posição normal. Perdão, pessoal aqui. É difícil assim. Só um segundinho, só deixar no silencioso aqui o meu relógio. E o celular também. Isso aqui é um telefonema de um fundo que eu tava conversando. Ok, foi. Estamos no silencioso já. Já não toca mais. Então, quando a gente tem uma mão de 5 contratos, a gente tem 5 contratos para distribuir no mercado, compreende? Se você tem uma mão de um contrato, é possível. Será que é possível você fazer o seu gradiente? Não, né? Se a gente está operando B3, é impossível, porque a unidade mínima de trabalho, né? A unidade mínima de contrato que você tem disponível, de lote, né? O tamanho do lote é um contrato. Então, você pode utilizar. O Adailson Borges está perguntando se essa plataforma é grátis, mas eu acredito que ele está perguntando sobre os links que estão enviando, né? Não é sobre a aula específica. Então, se você só tem um contrato para entrar, é impossível você utilizar a estratégia de gradiente na B3, né? Você teria que entrar e fazer o market timing muito perfeito, né? Sua entrada tem que ser muito cirúrgica para o seu trade dar certo. Então, você não pode ter a oportunidade de entrar parcial. Mas aí, a gente tem uma forma de fazer isso, mesmo operando o mini índice, por exemplo. Mesmo a quantidade de contratos sendo 1. A gente pode utilizar a corretora Active Trades, que a gente pode fracionar o lote, e aí sim, você pode ter uma fração lá de 0,05, 0,20, e aí fica mais fácil para você conseguir utilizar a estratégia de gradiente de ordens, né? Mas é importante, primeiro, que a gente vá desmistificando os conceitos aqui, né? E aprendendo os conceitos certos. Então, o que a gente chama de preço médio no Brasil, ou o que a gente chama de preço médio, na verdade se chama martingale, né? Que vem do cara que inventou essa técnica. Ele utilizava isso para poder jogar cassino. Então ele ia lá eu acredito que era roleta, e aí apostava no preto. E aí não caía preto. E aí ele fazia o seguinte: não, eu dobro minha aposta, né? Para quando eu ganhar, eu recuperar o que eu perdi na primeira e ainda sobrar na segunda. Então eu dobro minha aposta no preto de novo. E aí ele ia dobrando até ele acertar, né? Uma estratégia meio perigosa, mas ele foi quem criou, né? E é daí que surgiu esse nome. Martingale é o nome da estratégia. O que é preço médio? De fato, né? Não esse preço médio que a gente conhece. Preço médio é só onde está a nossa posição no mercado financeiro. É só isso. Então, se a gente está posicionado a, sei lá, 100 mil, a gente comprou o índice a 100 mil pontos, no momento o preço médio da gente é 100 mil pontos. Preço médio só quer dizer aonde está a sua posição no mercado financeiro naquele momento. Se você comprou um contrato de índice a 100 mil e outro contrato de índice a 101 mil, o teu preço médio vai ser 100.500. É só isso, é só para dizer aonde está a nossa posição no mercado financeiro. Preço médio quer dizer isso. O ato de você sair dobrando e não aceitando sua perda se chama martingale, né? Então, o que é agora sim, o que é o gradiente de ordens, né? Então, o gradiente de ordens é um que a gente chama de preço médio, martingale, não, porque a gente não está dobrando a aposta da gente. Na verdade, a gente está pegando a mão da gente, vamos chamar de mão, né, que é o tamanho da posição que a gente utiliza, e fatiando essa posição no mercado financeiro. Simples assim. A gente está esperando que o nosso timing não seja tão perfeito, né? Que a gente não dependa tanto do timing, né? Então, quando a gente utiliza gradiente, a gente está reduzindo a nossa exposição ao risco de timing, da gente acertar o momento que o mercado vai andar para aquele lado, né? Que é mais difícil, e deixando mais o jogo na mão do risco, né? Então a gente tem que controlar o risco direitinho. Por exemplo, beleza, eu tenho 5 contratinhos para entrar. De quanto em quantos pontos eu vou entrar esses 5 contratos, né? Eu vou entrar esses 5 contratos um, ou eu vou entrar esses contratos, sei lá, 4.
ou 1, 3, 1. E isso aí a gente descobre, claro, para a gente que é quant trader, fazendo uma otimização. Quem daqui estava nas aulas passadas e entende os conceitos básicos de quantitative trading, design de estratégia, validação de estratégia, automação de estratégia? A maioria de vocês estavam, a maioria de vocês não estavam? Só para eu poder ter uma ideia também, para saber até onde eu posso ir hoje. Que o objetivo é agregar valor para vocês, né? Que vocês possam ter coisas aqui para usar no dia a dia de vocês. Ok, vou esperar vocês responderem, vou dar uma olhadinha por enquanto a gente vai conversando. Então, ok, Giovana estava, Wagner não. Vamos esperar mais pessoas responderem e eu vou tocando aqui, tentando não aprofundar muito para não ficar muito técnico, né? Então, o gradiente é recomendado, ou gradiente de ordens, ou operação estruturada, como o Garuf gosta de chamar, quando você não quer depender do timing da sua estratégia, certo? Quando você não quer ficar muito dependente do timing. Eu espero que vocês estejam entendendo o que é time, né? Time seria, como eu já falei lá atrás, você entrar na operação no momento perfeito, que é o momento que você entra e ela vai no teu alvo. Isso é depender de timing. Para o teu timing ser perfeito, a sua estratégia tem que ser, vamos botar assim, muito precisa, né? Você tem que entrar na hora certa para ele ir na hora certa. Então, quando a gente quer diminuir o impacto do timing na estratégia da gente, né? Quando a gente não quer depender tanto de timing, a gente pode usar um gradiente de ordens. E aí, quais são as vantagens do gradiente, né? Além de não depender de timing. A gente consegue distribuir as ordens da gente no mercado e pegar algumas operações que talvez a gente não pegaria. Imagina, se eu defino que eu tenho que entrar, por exemplo, a 100 mil pontos, vamos pensar no valor cravado, certo? Para ficar fácil as contas. A 100 mil pontos, talvez, se eu utilizar a técnica de gradiente, eu não vou entrar somente a 100 mil pontos. O preço está caindo, certo? Imagina eu tentando operar na contratendência, né? Uma operação de MR, que a gente chama em Quantitative Trading, de Mean Reversion. Então, o preço está caindo e eu vou comprar. O preço caiu, comprei. Comprei a 100 mil. Se eu não utilizo o gradiente, se eu entro e cheio e saio com minha mão cheia, eu vou depender que o preço chegue em 100 mil pontos, não atinja o meu stop loss e volte para o alvo que eu tenha definido. Talvez o preço não chegue a 100 mil pontos, concorda? Ele tem caído, caiu, 100.100 e começa a voltar devagarinho. Então o preço pode nem chegar na região de 100 mil pontos. Talvez ele rejeite a região antes de chegar lá. Para a gente que opera gradiente, talvez a gente vou dar continuar na lógica de 5 contratos para não ficar mudando muito a lógica do risco aqui da gente, dessa conversa, certo? Então imagina, entrei a 100 mil pontos, teoricamente, se eu não faço gradiente e estou esperando sair do meu alvo. Se eu faço gradiente, eu posso entrar a 100.200, 100.100, né? Um contrato a 100.200, um contrato a 100.100, um contrato a 100, um contrato a 99.900 e o outro contrato a 99.800. E aí eu tenho 5 contratos. Pode ser que a operação chegue a 5.100, pegue o contrato 1, contrato 2 e volto no meu alvo. Então eu começo a maximizar a minha possibilidade de lucrar com mais frequência, certo? Lucrar com mais frequência não significa ser melhor. A gente fala sobre isso já, que também está na pauta de hoje, para a gente falar sobre payoff, né? Payoff, taxa de acerto, esse tipo de coisa. Então, se eu consigo distribuir, né, minhas ordens, fazer um gradiente, é daí que vem a palavra gradiente, né, de distribuição. Imagina um gradiente, né, fatiando minhas ordens. Se eu consigo distribuir de um jeito que eu estou num nível de preço que eu não entraria normalmente, né? Porque se eu tenho minha mão cheia, eu vou entrar 100 mil e ponto final. É como foi definido. Mas eu posso utilizar a técnica de gradiente, eu começo a entrar em 100, 200, 100, 100, 100, 99, 900, 99, 800. Agora eu tenho uma possibilidade muito maior do preço vir naquela região, né? Que é importante que a gente entenda no mercado financeiro. Eu não sei quantas pessoas aqui são familiarizadas com price action, mas aí eu acredito que deve ter uma galera que gosta de price action aqui. A gente entende que é zona de preço, né? Dificilmente a gente está falando de um preço cheio. Ah, não, eu só vou esperar que o mercado não venha na região dos 100 mil pontos e é só o número cravado 100 mil. Número assim, fechado, tipo bola que a gente chama, né? Beleza, faz sentido.
Mas se você, por exemplo, fez um estudo de análise técnica, seja lá do que for, e você viu que existe uma região aqui de rejeição, onde essa zona de rejeição pode variar entre 100 mil e 100.200, tu sabe que o mercado não vai obedecer teu estudo. O mercado, se ele tiver que parar, ele vai parar ali pela região. Pode ser que ele venha a 99, a 100.200, né, na região e crave ali e volte. Pode ser que ele rompa, inclusive, que ele fure, né? Que ele vinha 100, 200, 100, 100, 100, 99 e depois resolva voltar, né? Então, se a gente começa a ter uns stops muito justos, né, pouco técnico, que a gente chama, né, stop técnico seria você botar o stop num fundo específico. Às vezes o stop técnico fica caro pra gente não pode fazer isso, né? Porque o fundo está muito distante, ou o topo está muito distante para a gente fazer uma venda. Então, o ideal seria a gente poder fatiar as ordens da gente no mercado, certo? Esse seria o ideal. Eu vou fazer o seguinte, produção, não é para compartilhar minha tela agora, eu vou preparar aqui o MetaTrader para vocês ver o gráfico em si do que de fato é uma operação de gradiente, porque eu quero que vocês vejam na prática como essas operações acontecem, né? Então, só um segundinho. Segura aí, produção. Agora, não vai agora não. Deixa eu só aumentar a resolução da minha tela, né? Porque esse monitor aqui termina sendo 4K e vai ficar bem pequenininho para vocês. Eu vou aumentar primeiro a resolução da minha tela para diminuir, no caso, a resolução da tela para ficar visível. Claro, o Vinícius José perguntou: indica algum livro para iniciar no Quant? Com certeza. Vinícius, eu sempre, durante as lives, eu tenho uma biblioteca bacana aqui, né? Que, assim, a gente que trabalha com Quant tem que estudar bastante, tem que ler bastante. E eu sempre vou indicando alguns livros no meio do caminho, né? Então não se preocupa que aqui não vai ser diferente. Já já eu vou indicar também alguns livros para a gente dar uma olhada aqui. Eu vou pegar alguns livros para indicar e vocês darem uma olhada. Ok? Vamos lá. Só um segundo, produção, que estou compartilhando a tela aqui no Zoom. A gente dá uma olhadinha e batendo um papo sobre gradiente. O que é isso? Produção, pode compartilhar. Não, pode compartilhar, por favor. Antes de começar, a Lenise perguntou: vocês operam opções binárias? Não, não operamos opções binárias. Assim, nós na DataQuant, né, que é a minha empresa com o Caio, né, que é aqui que a gente tá para dar o conteúdo para vocês toda quinta-feira para falar sobre Quant Trading, a gente na DataQuant nós não operamos opções binárias. Acredito que o pessoal do SST também não. Pessoal, me digam se vocês conseguem ver o gráfico aí, por favor. Acredito que sim. Então, vamos lá. Vou dar um zoom aqui no gráfico para ficar mais fácil da gente ver. Então, vamos entender o que são operações de gradiente aqui, né? Eu vou dar um play, vai estar um pouco rápido. E basicamente, eu peguei um setup aqui de bandas de Bollinger, certo? Então, toda vez que ele fechar fora da banda e voltar, fechar dentro, fechar fora aquele daqui da banda, ele vai abrir um gradiente, certo? Vamos tentar rodar devagarinho, porque o MetaTrader aqui, a progressão de velocidade do backtest dele é ridiculamente alta, como vocês puderam ver, né? Ok. Aqui a gente pode aumentar um pouquinho. Então tá lá o mercado andando, a gente tá esperando fechar fora da banda. Vamos ver o que vai acontecer quando ele fechar fora da banda e disparar o trigger, né? E aí a gente vai entender ele montando uma grade de ordem. Opa, foi. Essa operação aqui rapidamente foi no alvo, né? Então não deu para montar uma grade. E aqui eu espero que a gente veja exemplos que dão certo, que dão errado, que é importante a gente entender que isso aqui não nem sempre é perfeito, né? Pessoal, me digam só se você consegue ver essa venda aqui em cima. Essa venda foi representada por uma seta vermelha, né? O MetaTrader representa assim. Todos vocês conseguem ver essa seta vermelha, porque eu não tô com 100% de certeza se tá legal a resolução ou se tá muito pequenininho. Vocês conseguem ver uma setinha vermelha aqui em cima, onde eu tô passando o mouse? Será? Ok, deram ok, então vou acreditar que sim. Segue o baile. Opa, tem pessoa que não tá vendo. Vou aumentar o zoom. Aqui tá de boa, mas tem gente que não está vendo. Vou aumentar só um pouco o zoom, que eu acho que aí todo mundo vê, ó. Aqui em cima, na hora que fechou, a resolução tá muito pequena, tá bem fininho. Eu aumentei um pouco agora, a Lenise,
Pelo menos eu aumentei o zoom dos candles, né? Então vocês podem ver que fechou aqui fora, ó. Opa, a produção tá falando comigo. Pode falar, produção. Show. Deixa eu ver o que você vai fazer. Vamos ver. Ok, então ele tá acompanhando o mouse. Show, 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 saquei. Eu vou deixar, eu entendi como é que funciona. Eu vou deixar rolando aqui. E a produção, ela deu um zoom aí no gráfico para vocês, mas vamos ver se isso vai atrapalhar ou não. Acredito que não. Vamos dar um play. Então, ó, como vocês puderam ver aqui em cima, né, a gente teve o setup sendo executado. O candle fechou fora da banda e ele abriu uma venda no próximo, né? Fechou acima, venda, fechou abaixo, compra. Mas a gente quer ver o preço desenvolvendo na nossa conta para ele montar a grade, né? Aqui a grade eu não botei nenhum limite, então vai ficar de forma recursiva. Justamente para a gente poder ver. Não tem 5 ordens, não tem 10 ordens, está recursivamente. Ó, aqui já fechou fora, mas como o setup deu, ó, depois dessa barra amarela, que fique claro, essa barrinha amarela aqui no nosso EA significa que ele para de emitir ordem e o vermelho ele executa tudo que está aberto naquele momento para poder virar o dia e começar um dia novo, né? Vamos lá, assim que aparecer a barrinha verde, opa, já abriu o veneno, ó. Por quê? Abriu fora da banda, né? A banda tá aqui embaixo, deixa eu ver. Eu não consigo manipular o indicador no backtest, né? Não consigo não. Então abriu fora da banda, ó, já abriu o veneno. Vendeu, e agora a gente vai começar a montar a grade. Se o preço voltar no nosso TP, que é essa linha de baixo, certo? Você tem a linha que eu abri a ordem, que é onde está a setinha vermelha. Aqui eu acho que eu posso até dar um zoom maior do que o zoom da produção aqui ainda, para ficar mais fácil para vocês observarem. Então, ó, aqui na setinha vermelha foi onde eu abri minha ordem, certo? Eu espero que o preço vá no alvo, certo? Se o preço não for no alvo e subir mais um pouco, proporcionalmente aqui nesse nível mais ou menos, ele vai abrir outra ordem. Vamos dar uma olhadinha. E foi no alvo. Vamos ver lá, se vai abrir mais grade. Não, foi no alvo de novo. Tá difícil, tá fácil de ganhar dinheiro, né? Não é assim não, pessoal, pelo amor de Deus, não acho que o mercado financeiro é tão fácil, porque aqui a gente pegou opções que funcionou muito fácil o setup. Mas vamos ver se a gente consegue observar ele abrindo mais ordens, né? Mais do que apenas uma ordem. Opa, agora vai. Eu vou ter que dar uma configurada, pelo visto ele não tá abrindo mais ordens aqui não. Produção, para de compartilhar rapidinho só para poder configurar e a gente volta em 5 segundinhos, por favor. Tem problema não, produção. Esperamos. Deixa eu voltar pro meu chat, meu chat pra mim perguntando alguma coisa. Melhorou para todo mundo, ok, pelo menos a visualização tá legal. Show, vamos lá, vamos configurar aqui de novo. Vai ser uma coisa errada com a minha configuração. Sim, sim, sim. Não tem problema não, não tem problema não, produção. Fica tranquilo. Ok. Produção, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que compartilhar novamente pelo Zoom, né, produção? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quem estiver vendo a tela, dá um ok. Pessoal, me confirma aí se está melhor agora, por favor.
Sim, com certeza a tela termina sendo 4K, a resolução fica um pouquinho maior. Mas eu aumentei aqui para diminuir para 1920 para 1080 para ficar um pouco melhor aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir além. Mil novecentos e vinte, vamos baixar mais ainda a resolução. 1600 por 1200 talvez dê certo. 1440 por 1080, acho que isso aqui funciona. Acho que o zoom vai ficar um pouco melhor agora, talvez, não sei. Agora sim. Então, pessoal, vamos lá. O que acontece? É... Aqui eu tô com a posição aberta, certo? Duas já, no caso aqui, ó. Comprei aqui, eu comprei e saí. E aqui, ó, comprei de novo. E lá vai o preço desenvolvendo a minha conta, certo? Ó, tô posicionado aqui na setinha azul, como vocês podem ver. E lá vou eu. O preço desenvolveu na contra. Meu alvo tá aqui em cima, porque o alvo fica posicionado, certo? Mas as operações elas vão sendo abertas à medida que o preço vai desenvolvendo. A gente pode até acelerar um pouquinho mais. Opa, foi. Olha só que interessante. Olha só que bacana. Entrei aqui em cima, certo? Na setinha azul. Nessa setinha azul aqui de trás, onde eu estou posicionando o mouse, certo? Entrei aqui em cima. O preço não chegou no meu alvo. O mercado está caindo e eu entrei um pouco mais aqui embaixo. Vê só quantos pontos a gente tem aí. A gente tem 500 pontos, né? Nessa configuração específica aqui, a gente consegue modificar isso, né? Com a distância de uma ordem para outra, mas aqui a gente entrou com 500 pontos de distância. E olha só, agora, nosso TP tá aqui, ó. Você tem essa primeira entrada, essa segunda entrada, e ó que coisa maluca, o TP tá antes da primeira entrada. Por quê? Porque quando eu somo essa entrada com essa entrada aqui de baixo, o meu preço médio, que é a minha posição, certo? Minha posição no mercado, deve estar aqui pelo meio, ó. Isso aqui já vai ser positivo, mesmo que a minha saída esteja antes da minha entrada, eu ainda estarei positivo. Ó, e sair do mercado. Será que vocês conseguem ver aí? Deixa eu tentar tirar só um pouco o zoom, que aí também já está muito. Olha que interessante essa operação de grade, né? Eu entrei um pouco aqui, entrei um pouco mais aqui embaixo e saí tudo aqui, ó. Antes da primeira, um pouquinho antes da primeira entrada, ó. Se eu botar a cruz aqui, né, na tela, vocês conseguem ver melhor. Tá aqui a minha primeira entrada, tá aqui embaixo a minha segunda entrada, com 500 pontos de distância aí praticamente de uma para outra. Então eu consegui corrigir o meu time, né? Se eu tivesse entrado aqui, provavelmente eu teria sido estopado na continuidade do movimento, certo? Porque o movimento continuou. Ele ainda andou 200 pontos na minha conta para andar qualquer coisa para frente, que aqui no caso foi 200 pontos também para frente. Mas como eu estou separando as minhas ordens de mercado, né? Ao invés de entrar dois contratos aqui de uma só vez, eu entrei um contrato aqui e um contrato um pouco mais aqui embaixo. Então isso facilitou o meu timing. Eu não precisei acertar o timing perfeitamente, entende? Não, eu tenho que entrar ali naquele ponto perfeito do mercado. Não, eu separei minhas ordens, né? Eu, por exemplo, tinha uma mão de dois contratos, ou na Active Trade Dispensa você tem uma mão de 0,20 contratos, e aqui você entra 0,10 e aqui embaixo você entra 0,10. Então, eu corrigi a minha posição e saí um pouco mais lá em cima, certo? Um belo de um TP, né? A gente vai ver aqui essa ordem, pegou um TP de 500 pontos e essa ordem, teoricamente, assim, fazendo a conta de forma porca, né? Levou um stop de 38 pontos, 36 pontos e essa aqui pegou um TP. Então é óbvio que eu saí positivo nessa operação. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui. Pessoal, me dê um feedback se vocês conseguiram entender a lógica de uma operação estruturada. De você não entrar todos os seus contratos num só ponto e sim fatiar os contratos que você tem em regiões diferentes do mercado. Me digam se vocês entenderam esse conceito para eu poder continuar aqui avançando e a gente ver mais uma operação.
E sim, vamos continuar então. Show, Vinícius, bacana. Esqueci de seus livros não, viu, Vinícius? A gente vai ver ainda. Vamos ver se a gente pega mais um exemplinho aqui, só para finalizar a ideia. Vamos responder aqui um por um. A Lenise perguntou: faz mais uma operação aí novamente explicando? Sim, com certeza, Lenise. Vamos fazer mais uma. E o João perguntou: essas operações são manuais ou EA? EA é explicando o que o João falou, né? EA é Expert Advisor, ou seja, de forma assim, vamos botar bem porca, robô, né? Ou algoritmos. Então, no caso da gente, João, que nós somos quant traders, aqui não tem espaço para operação manual, né? Tudo é automatizado. Se você quiser saber mais sobre automação de estratégia, aprender a programar em MQL5, que é a linguagem de MetaTrader, ou entender um pouco mais sobre o processo quantitativo, que não necessariamente está atrelado à automação, é possível você utilizar Quant como auxílio para sua análise. É só dar uma olhadinha lá na escola, que no final a produção vai jogar o link aí para vocês também. Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui. Se a gente pega mais uma operação aqui para ir explicando como a gente monta a grade. Mas sim, João, aqui no caso da gente, todas as operações são automatizadas, né? Porque além da gente ser quant trader, a gente também é algo trader, certo? A gente também faz a automação das estratégias da gente. Utiliza matemática e estatística, né? Que é ser quant é isso, é utilizar matemática e estatística para poder operar no mercado financeiro. E o algo trader seria automatizar essas operações. Então, sim, a gente também, além de ser quant, a gente é algo trader. Então vamos lá. A gente entrou mais um trade aqui e vamos ver se isso vai dar certo ou se vai estourar aqui nessa condição. Fechou fora da banda, vendemos, né? Fechou fora para cima, vendemos. Uma coisa importante. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho que fazer esse disclaimer, era para ter feito desde o começo. Isso não é recomendação de compra e venda, certo? Que fique claro, isso aqui não é para vocês amanhã estarem botando bandas de Bollinger no gráfico e vendendo eternamente quando ela fecha para fora da banda para cima e comprando eternamente quando fecha para baixo. Eu estou exemplificando para vocês um estilo de gerenciamento de risco, certo? Que o gradiente é um estilo de gerenciamento de risco. Então, estou só mostrando para vocês como vocês podem gerenciar o risco de vocês de forma diferente. Em vez de entrar todos os contratos que vocês entrariam somente no nível de preço, vocês podem fatiar essas ordens, certo? Então, fica aqui o disclaimer. Isso não é uma recomendação de compra e venda, não é para você sair fazendo isso amanhã. Isso é para você entender o conceito, começar a estudar e ver se isso cabe para você, né? A gente, como algo trader, usa bastante. Talvez isso funcione também para você poder fatiar o teu lote, né, e não ficar entrando tudo no mesmo lugar dependendo muito de timing. O que a gente quer aqui é reduzir o impacto do timing na estratégia. Então pode compartilhar de volta aí, produção, a tela, por favor. Então vamos lá, terminou abrindo outra operação aqui, né? Mas como não desenvolveu muito na nossa conta, a gente não teve nem a oportunidade de abrir outra. Ele simplesmente vendeu e já tivemos o nosso alvo aqui atingido. Vamos dar mais uma olhadinha para ver se a gente pega mais uma. Vou aumentar um pouco a velocidade, senão a gente vai conseguir nunca observar. Pronto, aqui eu acho que a gente conseguiu. Vai conseguir. Então lá vai, ó. Abrimos uma venda aqui no começo do dia e atingiu o alvo da gente, já logo de cara. Abrimos mais uma venda porque voltou a fechar fora de novo. Isso aqui parece que vai ser um dia de tendência, eu acho, né? E aí vamos ver se a gente vai abrir mais ordens aqui. É, terminou dando alvo de novo, né? Tá, como eu disse, parece que é tudo muito maravilhoso, mas não é assim. A gente pode pegar um dia direcional que ele pegue todas as ordens e a gente precisa estopar a operação, né? Por exemplo, se a gente tem 5 contratos, ele pegue os 5 contratos e a gente tem que estopar tudo ainda mais em cima. Vamos ver se a gente pega um estrutura maior. O tempo da gente aqui tá acabando, a gente tem mais 5 minutos. Eu preciso ainda dar uma indicação de livros aqui para vocês. E aí a gente vai tentar pegar só mais um tradezinho para ver se a gente consegue exemplificar melhor. Opa, aqui vai ser legal, vai ser interessante.
Vamos lá, deixa eu diminuir a velocidade. Fechou fora da banda, comprou, certo? Aqui foi a primeira entrada, não teve a oportunidade de sair no alvo, porque não chegou a dar alvo, e aqui o algoritmo faz a segunda entrada, aqui embaixo, ó, nessa região de preço. Como vocês podem ver, esse aqui é um dia de tendência forte, né? Tá aqui o preço caminhando na banda de baixo da banda de Bollinger, né? Mostra a inclinação muito alta da tendência, né? Tendência clara. Então vamos ver se a gente entra mais a terceira operação da gente, ou se ele consegue sair desse trade também. Ou se no fim do dia a gente vai zerar a operação, talvez. Lá vai o mercado desenvolvendo, né? Imagina, né? A facilidade de você ter automação é essa. Imagina você operando esse tamanho aqui, né? E se estressando. Vai, o preço volta, o preço vai, o preço volta. Nesse momento, provavelmente, a sua estrutura, né? Que a gente chama, né? O que é a nossa estrutura nesse momento? São essas duas ordens. A sua estrutura deve estar positiva aqui nesse momento. Por quê? Você tem um contrato aqui e um contrato aqui. Provavelmente nesse momento você deve estar no zero, né? Passando um pouco aqui do meio dessa estrutura, você deve estar positivo. Quando você leva em consideração o saldo desses dois contratos, né? Então imagina, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E aí você tendo que zerar a posição, né? Aqui ele vai zerar no final do dia, independente do que seja. Mas vamos ver se ele abre uma terceira ordem pra gente. Tá chegando perto do fim da emissão de ordem já, que é o amarelo. Opa, abrimos a terceira, ó. Olha só. A gente abriu a primeira aqui em cima, certo? Ó, já temos 3 ordens abertas. Uma, duas e essa terceira aqui embaixo. E aqui, ó, o nosso alvo está aqui no meio. Tem a ordem 1 aqui em cima, a ordem 2 aqui embaixo, a ordem 3 e o alvo da estrutura completa, ó, desse gradiente. Esse alvo está aqui no meio. Mas aqui, provavelmente, ó, a gente vai estopar no fim do dia, porque no fim ele vai zerar. E é isso aí, ó. Ele zerou todas as ordens aqui nesse nível de preço. O MetaTrader tem um delayzinho, certo? Enquanto carregar as outras operações, ele está computando essa aqui, mas na verdade computou todas. O que é que isso significa? Que ele zerou esse trade e todos os outros trades aqui. Esse não deu nenhum prejuízo praticamente, né? Porque ele saiu onde ele entrou. Basicamente isso, saiu onde entrou. Já os outros dois, com certeza. Esse cara aqui e esse cara aqui deu prejuízo. Por quê? Compraram lá em cima e venderam aqui embaixo. Então, basicamente, essa é a natureza de uma operação de gradiente. E será que as operações de gradiente geram curvas de capitais bonitas ao longo dos anos? Eu posso mostrar para vocês aqui. Antes da gente encerrar, a produção pode cortar o compartilhamento dela rapidinho, que eu vou puxar uma curva de evolução de capital para o pessoal aqui ver qual o potencial de uma estratégia de gradiente. Só esperar a produção e aí eu mostro para vocês a curva de capital para vocês entenderem o que se trata. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uhum. Vou botar aqui no canto alinhado, que aí fica mais inclinado, mais fácil de ver. Ok, vamos lá. Vou compartilhar no Zoom novamente. Share screen, só essa telinha. E olha só, pessoal, que interessante. Aquela estratégia que a gente estava observando há pouco tempo é essa a curva de capital gerada por ela. Teoricamente, se você começou a operar a estratégia em 2017, aqui, que é o começo do histórico da base da gente de dados, né? A Leni está perguntando: quem faz as entradas é um robô? Sim, no nosso caso, quem faz as entradas é o robô. É tudo feito de forma automática, certo? Então a gente começou a fazer essas operações aqui em 2017, e olha só aqui nesse ano onde a gente estaria, né?
Estaria muito bem, obrigado. Confirmar só o fim. O fim tá certinho, essa data. Então, fica claro como fatiar as ordens no mercado traz um benefício para a gente. Claro que nem todo mundo vão ter curvas de capitais como essas, né? E é claro que isso aqui é um backtest. À medida das próximas quinta-feiras, eu convido vocês para que todas as quintas vocês estejam aqui, porque a gente vai sempre estar falando sobre quantitative trading, e vocês vão entender mais sobre do que de fato é um backtest, o que é uma distribuição de parâmetro, uma distribuição de resultado, como validar suas estratégias, como ligar suas estratégias em conta real, né? Como diversificar suas estratégias. Então, hoje o que eu quis mostrar para vocês são estratégias de gradiente, né? O conceito de gradiente, para que serve um gradiente. Só recapitulando, gradiente serve para a gente poder não depender de market timing, de você entrar precisamente no ponto e a operação desenvolver ao seu favor instantaneamente. Gradiente serve para a gente diminuir esse impacto do market timing e conseguir fatiar as ordens de agir do mercado. Veja, eu estou falando fatiar a nossa mão no mercado. Eu não estou dizendo para você aumentar a sua mão. Se você é o cara que opera 5 contratos, ok, você vai fazer um. Se você é o cara que opera um contrato, você não tem o que fatiar. A não ser que você vá para Active Trades e opere o lote fracionário. Aí tudo bem, você tem que fatiar. Nada de eu opero um contrato, então eu vou fatiar aqui e fazer um. Não, porque quando você for ver, você vai estar com 5, 10 contratos, que é muito maior do que a exposição que você desejou, né? Então, o gradiente é uma técnica de gerenciamento de risco para a gente diminuir o impacto do market timing, certo? A gente opera o que a gente tem disponível, não é que a gente vai aumentar a exposição da gente. Se a gente opera 30 contratos, a gente vai distribuir esses 30 contratos. E aí facilita para a gente fazer dinheiro, compreende? Porque ao invés de você estar entrando perfeitamente num lugar só, você começa a distribuir suas ordens um pouco mais para frente da sua entrada ideal, um pouco mais para trás. E aí no momento que não ia nem chegar na tua entrada, talvez você entre 2, 3, 4 contratos, você faz uma graninha. Então consegue entender a vantagem de fatiar suas ordens de mercado? Basicamente é essa. Então, gradiente é um recurso que a gente utiliza para facilitar a vida da gente quando a gente está operando, né? Para a gente não depender tanto daquele tempo preciso do mercado, de entrar no momento certo, entrar ali quando o preço começou a andar, né? No momento perfeito. Isso é muito difícil. Então, o gradiente serve para isso. A gente vai falar mais sobre isso e principalmente sobre a automação disso, né? Fazer isso de forma automatizada, que foi como vocês viram hoje, né? A Lenice perguntou se quem faz as entradas é um robô. Sim, quem faz as entradas, no nosso caso, é um robô. Mas existem vários traders manuais, né, que operam na mão, até mesmo discricionário, que utilizam o recurso do gradiente para poder operar. Certo? Eu vou pedir para a produção parar de compartilhar minha tela um pouco, que eu vou mostrar aqui para vocês os livros, né, para a gente poder encerrar. Pediram referência de livro para começar no quant trading, certo? Deixa eu ver se eu consigo ir aqui rapidinho na minha biblioteca, um minuto só. Eu acho que esse aqui é o melhor livro, de longe, porque ele é mais simples, entendeu? Provavelmente a gente vai ter dificuldades para pegar os livros mais complexos e entender, mas esse se torna o livro mais simples de você entender o conceito do que é quant trading, certo? Da lógica das operações utilizando um auxílio de matemática e estatística, e a ideia de você fazer os testes de robustez também, né? Que a gente vai entender. O José está perguntando, tem nada em português, certo? É mais ou menos por aí, José. Por isso que eu e o Caio, a gente criou uma escola de quant trading, né? Porque existe uma falta gigante de material em português. É tudo em inglês, tudo em inglês. Não tem praticamente nenhum material de quant trading em português, infelizmente. Mas você pode ter acesso à nossa escola, né? E só para você ter ideia do quão viável é isso, né? Esse livro, hoje, deve estar custando uns 400, 500 reais. Os livros de Quantitative Trading são caros. Esse é uma das literaturas que são obrigadas de Quant Trading, certo? Vou deixar assim para vocês tirarem um print e conseguirem depois dar uma pesquisada no livro, certo? Então, esse livro é uma literatura obrigatória. Eu vou pegar outro livro que é uma literatura obrigatória também. Esse outro livro aqui é uma literatura obrigatória, é o Robert Pardo, The Evaluation and Optimization of Trading Strategy, certo? Do Robert Pardo. Esse livro é mais uns 600, 700 reais. Esse livro aqui, do mesmo jeito. Você juntou 2 livros de Quantitative Trading, estamos falando de R$1.000.
Hoje, né? Hoje, durante um tempinho aí, algum tempo, não sei quanto, a escola está com desconto de R$ 997. Ou seja, é mais barato você assinar a escola do que comprar 2 livros. Então, aproveite, dê uma olhadinha lá. Eu vou pedir para a produção jogar aí para vocês o link certo da escola da gente, tanto não só o link, como o meu perfil do Instagram, o perfil do Caio. Eu preciso encerrar aqui para não atrapalhar a programação da TV, né? Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Eu vou anotar aqui o meu. Opa, a produção tá falando comigo. Então, ó, produção. Vou mandar os links para a produção vai jogar para vocês. Eu vou mandar o link do meu Instagram, certo? Que é @uquant.trader. Eu vou mandar para vocês também o arroba do meu sócio, que fala mais de programação, que é o Caio, que é @devtrader. E eu vou mandar também o link para vocês da nossa escola, que é dequilabs.com.br, certo? Pessoal, foi um foto da página e tradutor fica top. Eu não entendi muito bem o que o Jesus quis falar, mas depois que eu encerrar aqui, Jesus, qualquer coisa eu volto no chat e tento entender o que você disse e tento te ajudar aqui. Pessoal, ó, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre é um prazer estar aqui toda quinta-feira. E quando vocês estiverem aqui, sintam-se à vontade para fazer pergunta. Eu gosto de bater papo e interagindo com vocês. E é importante que isso aconteça para a facilidade do aprendizado do conteúdo, né? Ainda mais quando a gente está falando sobre uma aprendizado, uma habilidade técnica, que é o caso de quant trading, que a gente utiliza um pouco do termo técnico. Ó, foi um prazer, um cheiro para vocês. Até a próxima quinta-feira e valeu, pessoal.